E nós, irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Mateus 28, a partir do versículo de número 18. Os irmãos acharam? Eu vou ler, os irmãos, por favor, acompanhem. É um texto muito conhecido, também chamado de A Grande Comissão, ok? Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Vamos ler juntos a última frase? E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Senhor, estamos diante da Tua palavra nessa noite. Por isso te pedimos, Senhor, fala conosco, fala com o Teu povo, Senhor. Que o Senhor possa abençoar-nos nessa noite, rica e poderosamente, que haja edificação na Tua palavra, que essa palavra seja impactante para a minha vida, para a vida dos meus irmãos. E eu te peço, Senhor, usa-me apenas como um vaso em Tuas mãos. Preciso do Senhor, preciso do auxílio do Senhor para transmitir o que Tu queres, Senhor. Por isso eu te peço humildemente, usa-me apenas como um vaso de bênção, um vaso em Tuas mãos. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém e amém. Irmãos, antes de nós entrarmos no texto propriamente dito, no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 11 e 12, diz assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Eu quero ler esse texto, à guisa de introdução, porque é um texto, irmãos, que fala muito ao meu coração, porque é um texto que fala que todos aqueles que já receberam o Senhor Jesus Cristo em suas vidas, deu-lhes o poder, o direito de serem feitos filhos de Deus. E nessa caminhada cristã que o Senhor tem me possibilitado viver, irmãos, o maior privilégio, o maior testemunho que eu carrego na minha vida é a graça de ser filho de Deus, de poder orar o Pai Nosso, de fato e de direito, dizer Pai Nosso que está no céu, porque eu sou filho de Deus. E a maior bênção, irmãos, que nós recebemos em nossa vida, em nossa história, é receber o Senhor como o único e suficiente Salvador das nossas vidas, é sermos alcançados pelo Evangelho da salvação, é saber que os nossos nomes estão escritos no livro da vida, que nós somos do Senhor e nunca deixaremos de ser do Senhor. Então a maior bênção que nós podemos ter na nossa vida é essa certeza de que nós somos servos de Deus, de que nós somos filhos de Deus. Porque essa mensagem, ela não é uma mensagem para não crentes, ela é uma mensagem para discípulos, para filhos de Deus, para servos de Deus. Por isso, eu gostaria de fazer uma pergunta inicial. Eu não sei se você já entregou a sua vida ao Senhor, eu não sei se o Senhor já converteu a sua vida, mas saiba que este é o maior privilégio que você pode receber do Senhor. Se o Senhor, então, tocar na sua vida por meio da sua santa e bendita palavra, se renda aos pés do Senhor, entregue a sua vida ao Senhor e viva como um discípulo do Senhor, porque essa é a maior alegria, é o maior testemunho que nós carregamos. A vida, ela só tem sentido quando somos filhos de Deus,
quando somos servos de Deus, porque a nossa vida, ela é permeada por esperança. A nossa vida, ela é permeada pelas promessas de Deus. As nossas vidas é permeada pela segurança da palavra de Deus, de que o Senhor estará sempre com a gente, de que nós seremos sempre servos de Deus. E aí sim, sendo servos de Deus, nós podemos cumprir a grande comissão de Jesus e a grande ordem que Jesus deu aos seus discípulos antes de ser assunto aos céus. Ele reúne os seus discípulos na Galileia e ele diz: fazei discípulos. E aí eu tenho uma pergunta para nos fazer nessa noite. E a pergunta é: por que nós estamos aqui? Por que o Senhor permitiu que nós estivéssemos nessa terra? Por que o Senhor nos chamou? Se nós já entregamos as nossas vidas ao Senhor, nós pensamos, gratos a Deus, na salvação que Ele já nos concedeu. Mas será que é só isso? Será que é só sermos salvos? Será que é só dizer que somos evangélicos, que somos cristãos? Evidentemente que não. O Senhor nos colocou nesse mundo para vivermos para a glória do Seu nome. E uma das formas de nós fazermos isso é fazermos discípulos. Só que, os irmãos hão de concordar comigo, nós só conseguiremos fazer discípulos se nós verdadeiramente formos discípulos. Não é uma questão de lógica? Como que nós vamos dar o que nós não temos? Como que nós vamos fazer discípulos se nós verdadeiramente não vivemos como discípulos? A vontade de Deus, irmãos, para as nossas vidas é que nós sejamos verdadeiros discípulos. Discípulos autênticos, e Jesus, Ele nos explica o que é um discípulo autêntico. É alguém que guarda a sua palavra, é alguém que vive de acordo com o Evangelho, é alguém que não apenas entregou a vida ao Senhor, mas vive de acordo com a sua vontade. Claro, uma vida imperfeita ainda nesse mundo, nessa terra, mas uma vida que procura servir ao Senhor com tudo que é e com tudo que o Senhor tem nos dado de dons, de talentos, de aptidões para servirmos a Ele no reino. Nós não estamos aqui apenas para aguardar o Senhor Jesus voltar. Nós estamos aqui para fazer discípulos, para sermos verdadeiros discípulos e para fazermos discípulos. No nosso curso maravilhoso de evangelismo e discipulado, que muitos de vocês perderam, eu tenho o vídeo, mas não vou passar para quem não veio, brincadeira. Nós falamos que uma igreja que não é missionária, ela se torna um campo missionário. E tem uma frase que a gente não esqueceu, Aquele que não é missionário, John MacArthur diz, aquele que não é um missionário, ele é um impostor, porque nós fomos chamados para fazer a missão do Senhor, para vivermos como verdadeiros discípulos do Senhor. O Senhor Jesus, irmãos, esse texto que nós lemos, ele acontece após a ressurreição de Jesus. Ele venceu todas as coisas, ele venceu o pecado, ele venceu a morte, ele venceu todas as coisas, e agora os seus discípulos estão na Galileia, como ele mesmo havia determinado. E quando Jesus ele aparece aos 12, quando ele começa a dialogar e a conversar com eles, diz o versículo 17 do texto que nós lemos, do texto anterior ao que nós lemos, e quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Nem todos crerão no Evangelho. Mas Jesus, então, ele dá o que nós chamamos de a grande comissão. Ele trabalha na vida dos seus discípulos e ele deixou uma ordem expressa a esses discípulos. Eles deveriam ir e fazer discípulos de todas as nações. Eles fizeram isso? Fizeram. Uma prova disso é que o Evangelho chegou até nós, mudou a nossa vida e transformou a nossa vida. Eles pregaram o Evangelho a todas as nações, e esse chamado, ele também é para nós hoje, fazer discípulos. E quando nós olhamos para esse texto da grande comissão, geralmente nós vamos diretamente no ID, não é verdade? No ID, como se o ID fosse o principal imperativo do texto. Na verdade, o ID no grego, ele é um gerúndio. O verbo principal nesse texto é fazei, juntamente com o substantivo. Fazei
discípulos. Logo, a grande ordenança de Jesus no texto que nós lemos não é o ide, mas é fazer discípulos. E nós vamos entender à luz desse texto que, é claro, o ide faz parte desse fazer discípulos. Então, irmãos, à luz desse tema tão importante para as nossas vidas, e eu gostaria já de perguntar novamente, fazer uma pergunta a você: você tem feito discípulos do Senhor Jesus? Se a nossa igreja, se a nossa vida, se nós individualmente não estivermos focados em fazer discípulos, nós estamos falhando no nosso ministério, na nossa missão, principalmente dentro da nossa própria casa. A nossa casa não é o nosso primeiro campo missionário? Então, será que nós estamos fazendo discípulos dentro da nossa casa? E eu gostaria, à luz desse texto, irmãos, pensar nesse tema: fazer discípulos de maneira direta, simples, objetiva, sem rodeios. É um texto fácil de entender, mas é um texto talvez muito difícil de ser vivido em nossos dias. A primeira lição, irmãos, ou a primeira verdade que nós aprendemos no texto é que a missão, ela começa com a autoridade de Cristo. Esse é o primeiro ponto aqui. Versículo 18, o Senhor Jesus diz, vamos ler juntos esse versículo? Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ou seja, antes de Jesus dar uma ordem, ele faz uma declaração, ele afirma possuir toda a autoridade. E essa autoridade, irmãos, não é apenas a autoridade espiritual sobre os seus discípulos, ela não é apenas uma autoridade sobre a igreja, é uma autoridade universal. Ele venceu todas as coisas na cruz do Calvário, por isso ele reina. Por isso que Apocalipse diz que ele é o soberano dos reis da terra, porque ele reina sobre tudo e sobre todos. Toda autoridade ser dada ao Senhor significa, irmãos, que ele reina absoluto sobre toda a sua criação, não apenas sobre a sua igreja, mas sobre tudo e sobre todos. E é nessa autoridade que a igreja vai fazer discípulos. A autoridade da igreja, ela não é uma autoridade intrínseca, ela é derivada, porque não é dela mesma, muito embora nós sabemos historicamente, na Idade Média, a igreja ela tomou para si a autoridade, inclusive até um pouco acima das Escrituras. Mas essa autoridade que a Bíblia fala que a igreja tem, não é dela mesma. A igreja vai ao mundo fazer discípulos debaixo da autoridade de quem? De Jesus, que venceu todas as coisas. Então, antes de enviar os seus discípulos, ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ou seja, uma vez que toda autoridade me foi dada, eu também dou essa autoridade para vocês, para que vocês possam ir e fazer discípulos. É a ideia que Paulo fala à igreja de Corinto, dizendo que nós somos embaixadores de Cristo nessa terra. O embaixador, ele não tem autoridade própria, não é verdade? Ele é apenas um representante de alguém em outro país. Da mesma forma, irmãos, como embaixadores do Evangelho, como embaixadores de Cristo, nós vamos pregar o Evangelho debaixo da autoridade daquele que reina, do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. E essa conquista de Cristo de reinar absolutamente sobre tudo e sobre todos, ela já era profetizada lá no Antigo Testamento. Por exemplo, o profeta Daniel, no capítulo 7, no versículo 13 e 14, diz assim: estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será
destruído, ou seja, o Senhor Jesus, o Filho do homem, ele tem domínio, ele tem a glória, ele tem o reino, ele tem o controle absoluto sobre as nações, sobre tudo e sobre todos. Jesus, irmãos, ele não está esperando se tornar rei, ele já reina pelos séculos dos séculos. O nosso Catecismo Maior de Westminster diz que Cristo exerce o seu ofício de rei, governando todas as coisas para o bem da sua igreja. Então, irmãos, a missão da igreja, o fazer discípulos, não depende da situação política, da cultura, das estatísticas ou dos governos. Ela depende do Rei do Universo, daquele que tem o controle absoluto sobre tudo e sobre todos. Nós cantamos aqui, né? Até esquecemos de mudar a letra, né? Nós cantamos, coroamos, né? E está equivocado, porque o Senhor não precisa ser coroado, Ele já reina, Ele já é rei. Eu sei que esquecemos, né, de mudar, até o hino que nós cantamos, coroação, foi mudado, né? Ao invés de coroai, é adorai agora, né? A comissão de hinologia da IPB modificou esse hino, sacrilégio para alguns, mas estava equivocado mesmo. Nós não coroamos ao Senhor, Ele já reina absoluto sobre tudo e sobre todos, e é na autoridade dEle que nós vamos pregar o Evangelho, é na autoridade dEle que nós vamos fazer discípulos. É como se o Senhor dissesse para nós: vocês podem ir, porque eu reino sobre tudo e sobre todos. E certamente, irmãos, o Senhor mudará a vida daqueles que Ele mesmo escolheu antes da fundação do mundo. Então, antes de nós irmos, saibamos que nós vamos como embaixadores na autoridade daquele que reina sobre tudo e sobre todos. Aí sim, nós chegamos na segunda lição. A missão consiste em fazer discípulos. A partir do versículo 19, o início do 20 diz assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Como eu já disse, o verbo principal não é ir, é fazer discípulos. Esse é o grande imperativo. Logo, irmãos, se nós não estamos fazendo discípulos de Cristo, nós não estamos cumprindo a nossa missão como servos de Deus, como igreja de Deus, porque foi isso que Jesus ensinou aos seus discípulos. Foi essa a missão que foi dada a eles, e eles internalizaram, absorveram isso de tal modo, irmãos, que o objetivo de vida dos servos de Deus, do Novo Testamento, desses discípulos, era pregar o Evangelho. Quando veio a promessa da descida do Espírito Santo, que agora habita a igreja, que conduz a igreja por meio da palavra de Deus, aqueles homens estavam comprometidos com um único propósito: fazer discípulos de Jesus. A missão da igreja. Irmãos, isso é tão sério, porque a grande verdade é que a maioria das igrejas estão abandonando a missão, estão abandonando o fazer discípulos, mas não há outra missão mais importante à luz do Evangelho do que esta. Lembra que após o primeiro sermão de Pedro, quase 3.000 pessoas são alcançadas pelo poder do Evangelho. E logo em seguida houve uma grande perseguição, o número já tinha subido a quase 5.000 pessoas, e vem uma grande, terrível perseguição sobre a igreja em Jerusalém, e todos aqueles irmãos foram dispersos por toda parte, exceto os apóstolos que permaneceram em Jerusalém. E diz a palavra de Deus, o que aqueles irmãos novos convertidos faziam? Eles saíram, foram expulsos de suas casas, perderam tudo. Eles tinham tanta coisa para se preocupar, com onde eles iam morar, como eles iam sobreviver, como que eles iam comer, vestir, o que eles iam tomar. Eles tinham tantas coisas para se preocuparem. Mas a palavra de Deus afirma, irmãos, que aqueles que foram dispersos iam por toda parte, fazendo o que, irmãos? Pregando o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Este era o objetivo de vida da igreja, que foi plantada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esse deve ser, irmãos, o nosso objetivo de vida. E o texto, ele fala como então que nós fazemos discípulos. O texto deixa isso muito claro. Primeira coisa, irmãos, como então, pastor, fazer discípulos? O texto diz, indo. Não é essa a primeira parte? Ide, portanto. A ideia é, enquanto vocês vão, façam discípulos. Irmãos, a igreja não foi chamada, em hipótese alguma, para ficar enclausurada dentro dessas quatro paredes. A igreja foi chamada para pregar o Evangelho. É uma bênção estarmos aqui, devemos congregar, porque é bíblico. Nós devemos vir, aprender a palavra de Deus, cultuar ao Senhor, isso é uma bênção. Mas a igreja também foi chamada para ir e pregar o Evangelho, porque é uma ordem de Jesus. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E Ele nos deu exemplo. Diz a palavra que Jesus percorria todas as cidades, aldeias e povoados, pregando o Evangelho do Reino. Algumas pessoas chegaram com Jesus certa feita e falaram assim, Senhor, nós queremos segui-lo. E o Senhor Jesus fala, olha, o Filho do Homem, ele não tem nem onde reclinar a sua cabeça. Porque Jesus, irmãos, desde cedo de madrugada, até o cair da noite, tudo que ele fazia era ensinar os seus discípulos, discipulá-los e pregar o Evangelho de cidade em cidade. Ele ia, ele se compadecia das pessoas, ele chega sobre Jerusalém e ele chora sobre ela, porque ele olha para aquela cidade cheia de pessoas perdidas, sem Deus no mundo, e ele se compadece, porque elas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Não tem como fazer discípulos se ficarmos de braços cruzados. Nós precisamos ir, irmãos, ao encontro das pessoas. Como, pastor, que eu posso ir? Você está falando que eu tenho que ir para a África? Você está falando que eu tenho que ir para a Ásia? Não, se Deus te enviar, vá. Mas eu estou falando de você ir fazer discípulos dentro da sua casa. Seus filhos são seus discípulos. Eu estou dizendo para você ir e pregar o Evangelho onde você trabalha, onde você estuda, onde você frequenta, as pessoas as quais Deus colocar na sua vida. Vá. Se a igreja não ir, irmãos, como ouvirão, o apóstolo Paulo diz, se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? A igreja verdadeira, missionária, ela atravessa fronteiras. O Senhor chama a igreja à evangelização, às missões transculturais, à plantação de novas igrejas, primeiramente com a vida e depois com a palavra de Deus. No nosso treinamento da semana passada, nós vimos que uma das razões pelas quais as pessoas não pregam o Evangelho, não vão, não fazem discípulos, é por causa do seu mau testemunho. A sua vida, às vezes, está tão longe do Senhor, elas têm uma vida tão mundana lá fora, que como que elas vão falar de Jesus? Se o mau testemunho delas no seu trabalho, por exemplo, é péssimo, como que elas vão falar de Jesus no seu trabalho? Elas não vão falar de Jesus. Mas, irmãos, lembremos que nós fomos alcançados, porque um dia alguém ouviu o chamado de Deus para vir pregar o Evangelho em nossa nação. Lembremos de Asbury Simonton, que veio ao Brasil, tinha propostas de igrejas ricas nos Estados Unidos. A sua família era uma família abastada. E ele tinha promessas de púlpitos, de igrejas ricas nos Estados Unidos, para ganhar, alguns dizem, até $10.000 por mês. Seus amigos chegaram com ele e falaram assim, você está doido? Você vai para o Brasil, cheio de doenças endêmicas, você está louco. E Simonton disse que a maior loucura na vida de um homem é estar fora do centro da vontade de Deus. E qualquer lugar que você esteja é completamente seguro, se você estiver no centro da vontade de Deus. E aquele jovem, 20 e poucos anos, vem ao Brasil, traz o Evangelho, e por causa disso, irmãos, a igreja cresce, e hoje nós somos milhares de presbiterianos no Brasil. Por quê?
Porque um jovem entendeu que ele precisava ir, que ele precisava sair da sua zona de conforto para pregar o Evangelho. Você está disposto a ir como Jesus foi? Porque os verdadeiros discípulos, eles só podem fazer novos discípulos se eles estiverem dispostos a ir. Segundo lugar, como fazer discípulos, diz o texto, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Aqui nós já temos a gloriosa e misteriosa doutrina da Trindade. Mas a ideia de batizar as pessoas é porque o batismo faz parte da nova aliança. Assim como a circuncisão no Antigo Testamento marcava o ingresso da pessoa, o pertencimento daquela pessoa no povo de Deus, o batismo também marca que aquela pessoa agora faz parte da igreja, do povo de Deus, e que ela vai viver agora confiada nas promessas da aliança do Senhor. A ideia, irmãos, é de conduzir as pessoas até o batismo, quando elas vão declarar publicamente a sua identidade cristã diante da igreja do Senhor. Muito embora o batismo não salve, mas ele é um sinal do selo e da aliança para aqueles que foram alcançados pelo Senhor. Então, indo, batizando, e terceiro lugar, ensinando, que é o princípio do discipulado, porque ele diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Irmãos, evangelizar não encerra a missão, na verdade é apenas o começo, porque aquelas pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho, agora elas precisam de discipulado, elas precisam de alguém para ensiná-las, ela precisa de alguém para caminhar ao lado dela, até mesmo porque as pressões do mundo serão gigantescas sobre a vida de alguém que tomou essa decisão, que foi alcançada pelo Evangelho, porque agora ela não vive mais para esse mundo, ela vive para o Senhor. E a ideia aqui, irmãos, é de que nós vamos ensinar esses novos convertidos a guardarem os caminhos do Senhor, a palavra de Deus, claro, com a centralidade da Escritura. Irmãos, o discipulado faz parte da vida da igreja. Então a igreja, ela não pode somente evangelizar, ela precisa evangelizar, ela precisa ir ao encontro das pessoas, mas ela precisa cuidar das pessoas. Ela precisa discipular as pessoas. O discípulo de Cristo, ele aprende, ele obedece, ele persevera, e ele tem um desejo insaciável de fazer a mesma coisa na vida de outras pessoas. E aí eu quero retomar as duas perguntas que eu fiz no início. Já que a ordem de Jesus nesse texto é fazer discípulos, primeira pergunta: você tem sido um verdadeiro discípulo de Cristo? Você tem procurado pautar a sua vida pela Escritura, pela palavra de Deus? É a primeira pergunta. E aí você pode responder assim: pastor, eu acho que eu não tenho sido um verdadeiro discípulo do Senhor. Que nessa noite seja uma noite de restauração nesse lugar. Que seja uma noite de você acertar a sua vida com o Senhor. E passar a partir de hoje, tomar a decisão e a atitude, falando para Deus: Deus, eu quero ser um verdadeiro discípulo. E sendo um verdadeiro discípulo, aí sim, você vai ter até o desejo insaciável de ir e fazer discípulos. Irmãos, não existe igreja sem discipulado, não existe igreja sem missão. A vida daqueles irmãos no Novo Testamento, se nós lermos e prestarmos bem atenção, a missão, o tempo que eles tinham, era para pregar o Evangelho, era para viver o Evangelho. Irmãos, alguns missiólogos dizem que o grande problema da igreja moderna é que ela se afastou da missão. E como ela se afastou da missão, tudo que importa para a igreja é viver enclausurada dentro das quatro paredes. E isso gera uma série de problemas. Porque, irmãos, enquanto muitas pessoas na igreja moderna estão brigando por cargos dentro da igreja, para serem vistos, para serem reconhecidos dentro da igreja, enquanto muitas pessoas estão preocupadas em se fechar num gueto, num grupo fechado, há muita gente indo para o inferno na porta da igreja.
na frente da igreja, na nossa vizinhança, na nossa família, pessoas que amamos estão perdidas, e será que nós amamos essas pessoas o suficiente para pelo menos fazer uma oração por elas? Às vezes, irmãos, ficamos dentro da igreja preocupados com coisinhas, com picuinhas, com coisas tão pequenas, e nos esquecemos que a nossa missão é pregar o Evangelho. Porque crente, irmãos, que faz discípulos, ele não fica criando problema dentro da igreja, porque ele não tem tempo para isso, porque a sua vida é destinada ao Evangelho, a fazer discípulos, porque ele entende que essa é a ordem de Jesus. Você pode não ter nenhum cargo na igreja, mas você é chamado para ser o missionário do Senhor. Esse é o seu cargo principal no reino, é ser um missionário. É ser um discípulo, e um discípulo que faz discípulos. Quando Paulo escreve a sua segunda carta a Timóteo, já no final da sua carta, já no final da sua vida, Paulo diz a Timóteo: tudo aquilo que você aprendeu, Timóteo, ensina também a outras pessoas. Faz discípulos, Timóteo. E a igreja do Senhor, comprometida com a missão, ela não tem tempo para ficar degladiando com coisas tão pequenas dentro da igreja local. Ela vai lá ao mundo pregar o Evangelho, ela vai fazer discípulos, porque essa, irmãos, é a missão da igreja. E aí eu quero perguntar novamente, essa pergunta ficou martelando o meu coração essa semana: você é um verdadeiro discípulo de Jesus? Segunda pergunta: você tem dedicado a sua vida a fazer discípulos de Jesus? Irmãos, eu espero que a sua resposta ao Senhor nessa noite seja positiva, falando: Deus, eu quero ser um verdadeiro discípulo, e eu quero dedicar a minha vida a fazer discípulos. Ou você é um missionário, ou você é um campo missionário, ou você é um evangelista, ou você que está precisando ser evangelizado. Ou você é um missionário, ou você tem sido um impostor, porque você não tem sido um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus Cristo. E, irmãos, em terceiro e último lugar, a boa notícia para aqueles que querem ser missionários, que querem ser verdadeiros discípulos de Jesus, é porque nós sabemos, temos a certeza de que a missão é sustentada pela presença de Deus. A missão é sustentada pela presença de Deus. Eu sei que muitas das vezes a gente não sabe como abordar as pessoas. Eu sei que muitas vezes eu sou uma pessoa extremamente tímida. Eu tenho essa dificuldade de abordar pessoas. Eu tenho essa dificuldade de desenvolver relacionamentos com pessoas que eu não conheço. Depois que eu conheço, vira uma festa, mas enquanto eu não conheço, eu tenho dificuldades. Eu sei da dificuldade, mas sabe o que me motiva, irmãos? É saber que a presença do Senhor estará comigo. É saber que o Senhor sempre vai estar do lado do missionário, do evangelista. Foi essa a frase que nós lemos na segunda parte do versículo 20, e eu gostaria que nós lêssemos juntos essa parte do versículo, só a última parte. Vamos ler juntos? E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Irmãos, essa é uma das promessas mais preciosas da palavra de Deus. É sabermos que nós nunca estaremos sozinhos. É saber que na missão que o Senhor nos confiou, missão tão difícil, tão árdua, de falar para o mundo que existe salvação, e saber que muitos deles não aceitarão a palavra. Talvez sejamos até escarnecidos por alguns, como alguns missionários que estão nesse exato momento em países onde é inclusive proibido ter um versículo sequer da palavra de Deus escrito. Em países onde é proibido pregar o evangelho, há missionários lá arriscando a sua vida. Sabe por quê, irmãos? Porque eles sabem que a presença de Deus está com eles lá, que eles não estão sozinhos e nunca estarão sozinhos, porque Cristo não apenas envia, mas Ele também acompanha. Ele não promete a ausência de dificuldades, mas Ele promete a sua presença. Irmãos, o Rei está conosco. A presença do Rei sempre estará conosco,
na missão de Deus na nossa vida. Jesus não está apenas presente emocionalmente, Ele governa a sua igreja. Pelo Espírito Santo que habita em nós, Ele fortalece, Ele consola, Ele dirige, Ele preserva, Ele santifica e nos promete, irmãos, que nós vamos chegar no final. Por quê? É porque nós somos fortes? É porque nós somos super preparados? Não, irmãos, é porque a presença de Deus estará conosco todos os dias. Preste atenção, irmãos, eis que estou convosco todos os dias, não apenas nos domingos, não apenas nos cultos, não apenas em tempos de avivamento, mas todos os dias, nos dias de alegria, nos dias de sofrimento, nos dias de perseguição, nas enfermidades, nas missões difíceis, em todo e qualquer momento, nós temos uma certeza absoluta: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Quando a promessa de Isaías, feita 700 anos aproximadamente antes da vinda do Messias, se cumpre em Cristo, Mateus capítulo 1, versículos 22 e 23 diz: ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta Isaías: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. É a única certeza que eu tenho nessa vida, é que Deus está conosco. Eu não sei o que vai acontecer daqui a pouco, mas eu sei que o Senhor estará comigo. Não sei como vai ser a minha segunda-feira, não sei qual vai ser a final da Copa, não sei como vai ser os próximos dias, mas eu sei que o Senhor estará comigo. Se suba aos céus, lá estás. Se faça minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Para concluirmos, irmãos, se você prestou atenção, esse texto ele traz algumas doutrinas bíblicas fantásticas, tremendas para as nossas vidas. Vemos aqui a doutrina da soberania absoluta de Cristo. Ele reina sobre tudo, sobre todos. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Vimos a centralidade da palavra. Não há outro evangelho a pregarmos, a não ser a verdade registrada, a profecia registrada, que é a palavra de Deus. A doutrina da aliança, no batismo que nós vimos, que tem as promessas de Deus que se cumprem em Cristo, e que nós vivemos confiados na promessa da nova aliança. Esse texto fala sobre a missão da igreja, cuja principal função é glorificar a Deus, fazendo os discípulos. Missões não são um departamento da igreja, faz parte da identidade de uma igreja autêntica, de discípulos do Senhor. E fala sobre a perseverança dos santos. Cristo preserva a sua igreja até o final da história. Nenhuma missão será frustrada. O reino continuará avançando conforme o propósito soberano de Deus. Por isso que Jesus diz: sobre esta pedra, ele, a pedra angular, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Paulo diz: aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, a igreja do Senhor que se reúne neste lugar, como aplicação, nós devemos, irmãos, manter a missão centrada na proclamação fiel do Evangelho. As famílias que aqui estão representadas, nosso primeiro campo missionário é dentro da nossa própria casa, principalmente a nossa responsabilidade para com os nossos filhos, de ensiná-los a caminhar pelas santas veredas da cruz e amarem ao Senhor de todo o coração. Que o Senhor nos ajude, irmãos, nessa missão
de educar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. E a cada crente, cada discípulo que está aqui, todo cristão é chamado para testemunhar de Cristo em seu contexto, confiando que a autoridade e a presença do Senhor é quem sustentarão a obra. Pois a grande comissão, irmãos, começa com o rei e termina com uma promessa, e bem no meio está uma ordem, como nós vimos. O rei reina, o rei envia e o rei acompanha. E por fim, irmãos, para nós finalizarmos, a igreja cumpre sua missão, porque Cristo reina soberanamente. Ordena que façamos discípulos de todas as nações e garante que a sua presença constante até o final. Repetindo a pergunta para nós orarmos, vamos colocar de pé. Você tem sido um verdadeiro discípulo de Jesus? Segunda pergunta, você tem feito discípulos? Que essa seja uma noite especial para cada um de nós. Porque estamos, irmãos, na presença de Deus. Esse não é um mero ritual de domingo. Esse é um culto, o Senhor está presente aqui. E o Senhor nos trouxe para pensarmos na nossa vida como missionários, como aqueles que foram comissionados pelo Rei dos Reis para sermos discípulos e para fazermos discípulos. Vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor nessa noite. Vamos orar, em seguida iremos louvar ao Senhor e depois estarei impetrando a bênção apostólica. Senhor Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, primeiramente por tão grande salvação em Cristo Jesus, porque o Senhor nos amou de tal maneira que o Senhor enviou o seu único Filho para morrer naquela cruz, para não perecermos, para termos a vida eterna. Te louvamos, Senhor, porque a graça do Senhor nos alcançou. Por isso nós nos reunimos nesse lugar, não como ímpios, mas como filhos do Senhor, como filhos de Deus. E aqueles que porventura estão neste lugar, que ainda não são filhos do Senhor, que ainda não foram alcançados pela graça salvadora, pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que seja uma noite de salvação neste lugar, que o Senhor possa converter corações nesse lugar. Se há pessoas, Senhor, que estão longe do Senhor, mesmo que já tenham entregue a sua vida ao Senhor, mas estão longe de Ti, Senhor, não estão vivendo como verdadeiros discípulos, que seja uma noite de restauração espiritual, para a glória do Teu nome, Senhor. E aqueles, Senhor, que estão Te servindo, continua fortalecendo, continua dando ânimo, Senhor, para sermos verdadeiros discípulos do Senhor. Que sejamos uma igreja missionária para a glória do Teu nome, uma igreja que cumpre o Teu chamado, a Tua exortação, que nos diz nessa noite para fazermos discípulos, que possamos, Senhor, não negligenciar a Tua palavra, mas viver a Tua palavra todos os dias da nossa vida, Senhor, e que possamos ser uma igreja cujos membros, discípulos de Cristo, pregam o Teu Evangelho, Senhor, com coragem, com ousadia, na certeza que o Senhor está presente ali, de que vamos como embaixadores, debaixo da autoridade de Cristo, Senhor. Levanta a Tua igreja para pregarmos o Teu Evangelho, onde quer que estivermos, Senhor. Que o Senhor nos incomode, que o Senhor nos dê a graça, a alegria, Senhor, de compartilhar o Teu Evangelho com as pessoas. Principalmente, Senhor, dentro da nossa casa, que sejamos verdadeiros missionários dentro da nossa casa e que possamos ser missionários onde quer que estivermos. Tudo isso, Senhor, para que o Teu nome seja conhecido, para que o Senhor seja glorificado. Faz isso, Senhor, e faz grandes coisas em nossas vidas. Em nome de Jesus é que oramos. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor.